A paz do Senhor Jesus, que bom podermos estar aqui mais uma vez para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Chegamos com a graça de Deus à 12ª lição desse trimestre, quarto trimestre do ano de 2024. E vamos aqui fazer uma oração para que possamos aqui aprendermos juntos através do Espírito Santo. Senhor Deus e eterno Pai, Pai amado, Deus querido, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Te agradeço, Deus, pelo privilégio de estarmos juntos aqui aprendendo a Tua palavra. Pai, que o Senhor continue abençoando os Teus filhos, as Tuas filhas, nos dando graça e entendimento para aprendermos mais de Ti. Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos, te agradecemos por tudo, ó Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Que bom estarmos aqui mais uma vez. Para você que está aqui pela primeira vez, eu quero aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sou aqui de Juiz de Fora, sou da Assembleia de Deus em Linhares, aonde ali eu sirvo a Cristo, trabalhando na superintendência da Escola Bíblica Dominical e também como professora da EBD. Sempre falo para vocês que desde a minha conversão, a minha alegria e a minha oração é para que o Senhor me ensine a palavra dele. E eu sei que se você está por aqui, passando por aqui nessa lição, eu sei que também você ora ao Senhor para aprender a palavra, tem se dedicado e Deus é bom para conosco. Ele tem nos ensinado. Então, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu já quero aqui lhe pedir para que você dê o seu like, para que você se inscreva neste canal, para que você ative o sininho, para você receber notificação de quando nossos vídeos chegarem. Então, vamos lá para mais essa lição, que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Então, vamos iniciar mais essa lição. Nós estamos aí, todo esse trimestre, falando sobre as promessas de Deus. E hoje, na 12ª lição, gente, só falta mais uma lição para a gente encerrar mais um trimestre. Deus é bom, Deus é bom para conosco. E nós vamos estudar essa 12ª lição. Ela tem o tema, a promessa de vida abundante. Vamos ler nosso texto áureo. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 9 e 10. Verdade prática. O Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 8, que diz assim: Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas.
Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um bom pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, vamos ver agora os objetivos da nossa lição. Ponto 1. Apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Ponto 2. Conceituar e explicar a vida abundante. Ponto 3. Elencar o que identifica a vida abundante. Claro, nossas lições, elas vêm com 3 tópicos, que também tem 3 subtópicos. Vamos repetir aqui. Tópico 1, Jesus, a fonte de vida abundante. Tópico 2, a vida abundante. Tópico 3, o que identifica a vida abundante. Nessa lição, nós vamos aqui entender o verdadeiro sentido quando o Senhor Jesus, ele relata ali em João 10, acerca de quê? Sobre a vida abundante. Os ensinamentos de Cristo, eles sempre vão nos levar a entender algo além daquilo que nós podemos compreender com os olhos físicos. Nós vamos perceber que essa vida abundante que o Senhor ele nos concede é muito além. Quando nós vamos ver ali o texto de João, capítulo 10, dentro do versículo 10, nós vamos ver que vai dizer, porque o diabo vem para roubar, para matar e para destruir. Aí, o versículo, ele continua, o Senhor Jesus falando, mas o Senhor vem para dar vida e vida com abundância. Quando nós olhamos o que Cristo fez por nós, enquanto o inimigo ele vem para roubar, o Senhor Jesus ele veio para devolver. Ou seja, ele é aquele que nos reconciliou com Deus. Enquanto o inimigo veio para matar, o Senhor Jesus veio para dar vida. Enquanto o inimigo ele veio para destruir, o Senhor Jesus veio para construir. Então, nós vamos falar sobre essa vida abundante. Essa vida, nós só conseguimos vivê-la quando estamos em Cristo. Porque quando estamos em Cristo, há uma transformação da nossa mente, a transformação de uma mente. Então, aquilo que aos olhos de muitos se tornam como princípios para uma vida abundante, nós, quando temos a regeneração da nossa mente, quando nós estamos em Cristo, nós vemos a verdadeira vida abundante. Que a verdadeira vida abundante, ela não está inserida em bens materiais. E a gente vai falar um pouquinho disso nos tópicos vindouros. Nós vamos ver que essa promessa de vida abundante é uma vida, está em Cristo. E somente estando em Cristo, pode ser ali preenchida algumas lacunas, e essas lacunas inimagináveis. Olha bem o texto que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, e não entrar no coração, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Se nós também lermos o texto em Efésios capítulo 3, versículo 20, diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante do que pedimos ou pensamos, segundo a potência em que nós opera. Então, nós estamos vendo essa promessa de vida abundante que o Senhor, ele nos concede. E o que quer dizer essa palavra abundante? De acordo, do latim abundare, que quer dizer receber, inundar,
tapar. Quando nós vamos ver a enciclopédia de Orlando Boyer, a palavra abundância ou abundar, ela é traduzida de várias formas, tanto no hebraico e também no grego, mas significam aumentar, ser pesado, transbordar, multiplicar e também saciar. Então, nós estamos vendo aqui que essa vida em abundância, ela entra em contraste com pensamentos de muitos. Por quê? Porque o que nós estudaremos a partir de agora é o que a Bíblia nos mostra, o que Jesus nos mostra acerca dessa vida em abundância. Essa vida abundante, ela inicia em Jesus, que é o Senhor que nos deu ali o direito da vida eterna. O tópico primeiro, nós iniciaremos então falando sobre Jesus como a vida, como a fonte de vida abundante. O que é uma fonte? Uma fonte é um local que brota água vinda do quê? De um solo nascente. E é interessante que no mesmo evangelho de João, no capítulo 15, versículos 5 a 7, nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo assim: sem mim nada podeis fazer. Então, a fonte de verdadeira vida, a fonte é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós vamos ler esse texto em João capítulo 10, nós vamos ver o Senhor Jesus usando ali, falando sobre o quê? O pastoreio. Ou seja, o que ele está falando, representando ali? Ele está falando, o Senhor Jesus, ele está ali falando sobre o bom pastor. E quem é esse bom pastor? É o Senhor Jesus. E ele mostra que esse pastor, ele se relaciona com essas ovelhas. Como? Ele protege, ele livra do perigo. Se nós vamos ver que o pastor, quando ele coloca as suas ovelhas no aprisco, este pastor, ele fica ali guardando a porta. É como se ele fosse ali, a porta ali, o quê? Cuidando daquelas ovelhas, porque haveria os perigos, haveriam lobos, né? Se nós vamos ver Davi quando estava cuidando ali das ovelhas do seu pai Jessé, ele vai falar que lutou contra o leão, que lutou contra o urso. Então, nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus, ele deixando claro que ele é o bom pastor. Além dessa imagem dele ser o bom pastor, ele está falando, Jesus apresenta também como que a porta das ovelhas. Ou seja, ele ficaria ali cuidando a porta das ovelhas. Elas saíam e a porta também que elas entravam. É interessante que nós vamos ver que isso é uma imagem simbólica. Davi, no Salmos 23, versículo 1, ele quer dizer, ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós vamos ver que esse termo bom, ele quer dizer belo, ele quer dizer amável, ele quer dizer um exemplo a ser seguido. No contexto dos judeus, nós vamos ver que grande parte do povo eram, de muitas gerações, eles eram um povo que pastoril. Então, quando o Senhor Jesus ele fala aqui do bom pastor, aquele pastor que à noite ele guardava as ovelhas no aprisco, que ele cuidava contra ali os inimigos, e muitas das vezes esses apriscos eram cavernas, galpões, ou até mesmo áreas abertas, mas porém cercadas, como se fosse por muros, muitas das vezes feitos por pedras e também por galhos. Então, esse pastor, ele dormia, muitas das vezes, no aprisco para quê? Para proteger essas ovelhas. Então, é Jesus, né, mostrando o cuidado dele para com o rebanho, com a sua igreja. Ezequiel profetizou, falando sobre Jesus, que seria o quê?
um pastor, o bom pastor. Está lá em Ezequiel, capítulo 34, no versículo 23. Ele profetiza a vinda do Messias. E ele chama o quê? De pastor. No aprisco, o pastor, ele exerce a função da porta. Por isso que Jesus, né? Ele fala ali, ele fala também sobre o quê? A porta, que ele é a porta. Nós vamos ver que em João ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se nós olharmos também para o tabernáculo, havia só uma porta, né? Que se entrar, que eles poderiam entrar. E assim Jesus é a porta, né? Ele é o bom pastor. E nós vamos ver também que dentro do Evangelho de João, ele por 4 vezes ele vai usar a expressão eu sou. Jesus no Evangelho, ele vai usar a expressão eu sou. Está ali em João capítulo 6, versículo 35, capítulo 8, versículo 12, capítulo 10 e o versículo 9. Então, nós estamos vendo aqui, o pastor, ele livra as ovelhas do perigo do perigo do caminho. Então, nós estamos vendo que ele protege, que ele livra de todos os perigos. E ele é o quê? É a porta. Essa porta, o que essa porta simboliza? O caminho da salvação. Lembra que outrora estávamos mortos e condenados pelos nossos pecados. Mas o Senhor, ele se fez o quê? Pecado por nós e agora nos reconciliou. Por intermédio, através de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Então, o Senhor Jesus, ele é a porta, é o caminho para a nossa salvação, para todos aqueles que têm relacionamento com Cristo. A fonte de vida abundante. Nós vamos ver que nos versículos 8 e 10 de João 10, nosso Senhor, ele faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, que são identificados como ladrões e salteadores. Há uma expressão que nós usamos, esse daí foi um bom pastor, esse daí foi um mau pastor. Na realidade, a ótica bíblica, não existe mau pastor. Quando é um homem que tem uma postura de um bom pastor e não exerce bem, ele, Senhor Jesus, o chama de ladrões, de salteadores e também de quê? De mercenários, né? Que apenas traz roubo, morte e também destruição. O nosso Senhor Jesus, ele veio o quê? Ele veio para dar vida e vida com abundância. Quando nós lemos Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, as quais alguns prometeu era contra nós, cravando na cruz, ou seja, a cédula que era contra nós, ela foi o quê? Cravada na cruz do Calvário, através do ato de Cristo, que voluntariamente se fez pecado por nós, ou seja, tínhamos uma dívida impagável, mas o Senhor, ele pagou essa dívida para nós. Então, nós temos ali um adversário que ele intenta contra a nossa vida. Ele intenta contra a nossa vida, mas lá vamos retornar no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que é o nosso próprio evangelho, e nós vamos ver que ali a promessa, né? A primeira promessa do evangelho, o Senhor vai falar, né? Deus vai falar que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o nosso Cristo, ele é a fonte de vida abundante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 diz, e tudo isso provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, a verdadeira vida somente é através de Cristo, por intermédio de Cristo. Cristo nos devolveu a vida, nos salvou, nos amou, nos perdoou, apagou os nossos pecados e nos retornou nos deu novamente a nossa dignidade de sermos salvos em Cristo. Outro ponto, a fonte de amor. Então, por intermédio de Cristo, ele é a fonte de amor. Nós vemos ali o texto de João 3,16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, unigênito, para o quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Então, o Senhor, como nosso bom pastor, ele deu a vida por nós. E nós poderíamos refletir aqui, né, sobre, muitas das vezes, o cuidado de um pastor para com a sua vida, para com as suas ovelhas. Jesus, ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por nós. E nós estamos vendo aqui esse cuidado que o Senhor tem com as suas ovelhas. E isso também nós precisamos ver nos pastores também, que são homens que estão ali confiados por Cristo para estarem o quê? Cuidando das ovelhas que pertencem ao Senhor. Né? A Bíblia diz que aquele que mais é dado também é muito cobrado. Então o Senhor, ele é a fonte desse amor. E esse amor nós precisamos ver também que o verdadeiro pastor, ele ama as ovelhas. Ele não mata as suas ovelhas. Ele não denigre as suas ovelhas. O que denigre as ovelhas são mercenários, são os lobos, esses mercenários da fé, que hoje muitos estão aí usurpando das ovelhas, né? Trazendo de textos bíblicos e trazendo ao entendimento para que, através disso, eles venham aproveitar das ovelhas. Mas Jesus, ele é a fonte de amor. O bom pastor Cristo deu a vida pelas suas ovelhas. E o amor, ele é um atributo comunicável. Ou seja, o ser humano, ele é capaz de amar pelo intermédio do próprio Cristo. Ele entregou a vida por nós, por todos nós. E assim, ele requer também que os pastores, eles também lutem pelas suas ovelhas. Outra questão também é que as ovelhas, elas conhecem a voz do pastor. Se você pegar aí vídeos, você vai ver as pessoas que mexem com pastoreio, quando o pastor chama, aquelas ovelhas todas obedecem. E como que nós vamos reconhecer a voz do nosso pastor? Através da palavra do Senhor. Nós estamos atentos à palavra. Nós estamos despertos para a palavra. Deus comunica conosco através do Espírito Santo, através da sua santa palavra. É um texto que, nesse contexto de João 10, vai falar de lobos mercenários, né? Vai falar de falsos. Se nós lermos Mateus 24:11, vai dizer, e o Senhor Jesus vai falar, e surgirão muitos falsos mestres que enganarão a muitos. E por que isso acontece? Há um texto no profeta Oséias, no livro profeta Oséias, que diz que o povo, ele perece por não conhecer as escrituras. Então, se está havendo muitos mercenários, se está havendo muitos lobos, se está havendo muitos falsos, é porque muitos não estão lendo a palavra de Deus.
A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Por isso que o nosso bom pastor e Senhor, ele nos deixou a sua palavra. É a voz que emana em nosso coração. O salmista vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então perceba que o Senhor Jesus aqui em João 10, ele usa falando sobre esse pastoreio que vem nos dar vários ensinamentos. Proteção, livramento, cuidado, mas também que como ovelhas nós precisamos conhecer a voz do nosso pastor, conhecer a palavra, buscar o conhecimento bíblico, aquilo que o Senhor nos orienta através da sua santa palavra. Então, os verdadeiros líderes, vamos falar dos líderes agora, os verdadeiros líderes espirituais, eles se importam com as suas ovelhas, né? Eles importam com as suas ovelhas. Eles não só cobram, mas também cuidam, como no pastoreio. Por isso que Jesus está ensinando. Hoje nós falamos um pouquinho, né? Líderes que, se um liderado, ele vai servir a Cristo no outro ministério e fala que essa pessoa está em maldição. Líderes que fazem tantas as coisas, mais maltratam as suas ovelhas do que cuidam das suas ovelhas. Então, o pastor, ele é para proteger e a ovelha precisa estar sempre atento à voz do seu pastor. Ela conhece a voz do seu pastor. Então, vamos agora, na sinopse diz assim: Jesus é a fonte da verdadeira vida, da vida abundante e do amor. Então, Jesus Cristo, só por intermédio de Jesus. A quando que eu começo a viver uma vida abundante? Quando nós aceitamos a Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. Lembrando que vida abundante, nós vamos falar no tópico 2, não é com uma ótica como muitos veem. Então, a vida abundante, ela inicia a partir de uma pessoa que entregou a vida a Cristo, que reconheceu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tópico 2. A vida abundante. Conceito de uma vida abundante. Mediante o nosso relacionamento com Cristo, com Deus, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos agora o direito dessa vida abundante. Se nós vamos vermos as epístolas do apóstolo Paulo, ele vai falar por 160 vezes, ele vai usar a expressão em Cristo. Paulo, ele entende que ser cristão é estar em Cristo. E estando em Cristo, nós vamos ter essa vida abundante. Porém, que vida abundante não está inserido nas coisas dessa terra. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele fala: não preocupeis com os cuidados dessa vida. Não seriam prioridade. Os cuidados dessa vida não são prioridades, mas sim um resultado de quem está em Cristo. Ou seja, você não precisa ficar preocupado com os cuidados dessa vida. Porque o que uma vida abundante em Cristo, ela vai ser um resultado de quem está em Cristo. Mateus 6:33 diz que vai dizer assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as vossas necessidades vos serão o quê? Acrescentadas. E quais são as necessidades na vida do ser humano? Físicas, emocionais e espirituais. E nós vamos ver que essa promessa, ela também é para as esferas do corpo, da alma e do espírito. Porém, que nós estamos vendo uma ótica de hoje, que muitos entendem a vida abundante como uma vida com muitas regalias, uma vida com muito dinheiro, uma vida com muitas coisas, né? Muitos entendem a abundância com um olhar secular, com um olhar
material, de onde quanto mais você agrega coisas materiais, mais Deus está abençoando a sua vida. Mas claro também que nós não menosprezamos isso. Mas o que Cristo quer nos ensinar, que a nossa ótica não precisa dessa forma. Se você ler o texto, lá em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus está respondendo aos escribas. As raposas têm os covis, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O que o Senhor está ensinando através disso? Que quem decide servir, né, e seguir a Cristo, vai vivenciar os desabores e os desconfortos dessa vida. Então, uma pessoa pode ter uma vida abundante, mas a ótica humana pode ser uma pessoa que não esteja bens materiais. Os bens materiais nem sempre querem dizer que eu tenho uma vida abundante. A vida abundante é bíblica. Ela não é mata através de material. A vida abundante, ela é uma vida espiritual. É aquilo que o Senhor nos concede. Nós vamos ver que quando o Senhor fala dessa vida abundante, ele vai falar: quem quer ganhar, vai perder. Quem quer subir, tem que descer. Então, nós temos que ver que é uma ótica bem diferente daquilo que tem sido apresentado nos dias atuais. Nos dias atuais, está revigorando, né, um conceito humano, que é uma visão antagônica, ou seja, né, uma visão que a vida abundante está inserida nas coisas da terra, e não é assim que o Senhor, ele nos ensina. O Senhor, ele nos ensina uma nova vida integral em Cristo, em que tudo se fez novo. E tudo se fez novo. A nossa ótica mudou, os nossos propósitos mudaram, não ficamos ansiosos por coisas dessa terra, pelo contrário, nós agora temos uma ótica diferente. E, através dessa vida em Cristo, vai ser frutificado, vai se ter frutos, ou seja, nós vamos ter o ganho através dessa vida com Cristo. E qual é esse ganho? Não é ótica material, não é essa troca, não é esses mercenários que estão mostrando, e muita gente se ilude. Uma vida abundante estar em viagens grandes, uma vida abundante é coisas dessa terra, não é nada disso. A vida que o Senhor Jesus nos promete é algo muito além. Lembra que lemos os textos no início? É algo muito além daquilo que nós podemos imaginar. Uma vida abundante, ela também influencia o quê? A família. E aqui está falando sobre o carcereiro, ali em Atos capítulo 16, aquele homem que ouviu a palavra através dos servos de Deus, e lá no capítulo 16, versículo 30, o carcereiro vai falar: o que eu devo fazer para ser salvo? E os discípulos, os irmãos, eles vão responder, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a salvação não seria só para ele, a salvação também englobaria toda aquela família. A salvação em Cristo não se aplica só ao carcereiro, não se aplica só a você, mas é para toda a sua casa. Por exemplo, eu na minha família fui a primeira a aceitar a Cristo. E graças a Deus, meu pai aceitou. Depois disso, minha mãe, meu irmão mais velho, minha irmã, né, meus filhos e meu cunhado, e falta ainda uns 2 familiares só, mas os outros já tudo aceitaram a Cristo. Então essa promessa de vida abundante, ela influencia a sua família, e isso começa através de nós. Talvez você está se perguntando: mas só eu que sou cristão na minha casa. É isso, você é o suficiente. Por intermédio da sua vida, Deus vai trabalhar. Como Deus falou ali, os discípulos falou ali com aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós vamos ver, gente,
que muitas pessoas hoje estão desmerecendo a questão familiar. E a gente não está falando para o mundo, está falando para muitos cristãos. Quantos estão vivendo o ministério, largando as famílias para um sonho de um ministério, para viagens, para tantas coisas, e muitas das vezes estão ali esquecendo desse ministério, que é o quê? A família, é cuidar da família, é cuidar da casa. Nós devemos sim viver o ministério, aquilo que Deus nos confiou, mas jamais podemos deixar para trás também a família que Deus nos confiou, né? Quantos têm um ministério ali reconhecido, só que quando vê a família está ali fracassada, porque não soube administrar o cuidado com o ministério e o cuidando ali da família. A família também é prioridade para Deus e a gente precisa priorizá-la, né? Quantas pessoas não pedem uma reunião ministerial, porque tem que estar lá, mas né? E ao mesmo tempo não tira um tempo para sentar com a sua família, para fazer uma alimentação, para fazer um passeio. Quantos têm ali deixado isso de lado? Nós vamos ver que Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele falando para aquele povo de Israel, ele vai falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nesse contexto, nós sabemos que o pai, o chefe de família, era algo muito mais ali respeitado do que nos dias atuais. Mas o fato é que Josué, ele fala: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é que na casa dele teria palavra, teria ensinamento acerca das coisas de Deus. Se nós vemos em Lucas capítulo 8, versículo 38, fala do endemoniado gadareno. O que fala ali? Quando o Senhor liberta aquele homem quer seguir a Jesus. Porque imagina o testemunho daquele homem, né? Um testemunho muito forte. Só que o Senhor Jesus fala: ó, vai e conte para os seus todas as coisas que Deus te fez. Ou seja, era necessário aquele homem cuidar da família. Ele poderia estar seguindo a Cristo, está no ministério ali com Cristo, mas o Senhor fala: exerça esse ministério lá na sua casa. Então nós vamos ver o cuidado que o Senhor tem com a família. Nós vamos ver os milagres que Deus realizou no ambiente familiar. A viúva, né? Que ali, viúva, estava com seus filhos, e ali ela estava com um credor, e ali, através da vida de Eliseu, ela vai entrar, né, com aquele azeite, e o azeite vai se multiplicar, porque naquela casa teve um homem que tinha um legado, o marido dessa viúva tinha um legado, tanto que ela chega no profeta Eliseu, usando o legado do esposo, falando: olha, o meu marido era um homem de Deus. Nós vamos ver também o Senhor Jesus falando para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós vamos ver Jesus entrando na casa de Pedro, e quando Jesus entra na casa de Pedro, o que acontece? A sogra dele que estava enferma, ela foi curada. Nós vamos ver o Senhor Jesus entrando, né, na casa de Cornélio pela pregação de Pedro, através da pregação de Pedro pregando sobre Jesus. E ali nós vamos ver que toda a família de Cornélio foi ali batizada, recebeu o Espírito Santo. E ali Lídia também, que ouviu a pregação no nome do Senhor Jesus. E ali ela abriu o coração para a palavra. E essa palavra foi o quê? Ela entrou em casa, essa palavra foi pregada na casa dela. E todos aceitaram ao Senhor. Então, a vida abundante também influencia a família, ou seja, por intermédio do que Cristo vai fazer na nossa vida, vai alcançar a nossa casa, a nossa família. Como se diz, levar Jesus para a nossa casa. Outro ponto: diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Nós vamos ver que essa vida abundante, ela tem muitas bênçãos. E qual é? Paz. Gente, paz não é a ausência de guerra.
Paz é tranquilidade em meio à guerra. E o que traz essa paz? É quando nós conhecemos o nosso Deus. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós confiamos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos e daquilo que nós pedimos. Nós vamos ver tranquilidade para tomar decisões. A gente não toma decisões afoito, ou na correria, ou no teor ali da situação. Nós oramos e confiamos no Senhor. Nós vamos ver que sobre o amor, né? A prática do amor. Nós vamos ver sobre a vida e unidade, a união da igreja, a união da família, por onde nós passamos, nós vivemos a união. Isso é uma vida abundante. Às vezes, na sua casa, você não tem aquele sofá novo, você não tem, mas tua casa tem paz, a tua casa tem comunhão. E isso, gente, é vida abundante que o Senhor nos prometeu. Nós vamos ver a esperança, o cultivo da esperança. E qual é a esperança de nós como igreja? É na volta do Senhor Jesus Cristo. É saber que nós vamos ter o quê? Uma eternidade com Cristo. Nós vamos ver da paciência, perseverança na paciência. E como que nós temos paciência? É através do Espírito Santo, que vai ali nos consolando, que vai ali nos guardando, nos fortificando e nos capacitando. Tudo isso são bênçãos de uma vida abundante. Isso sim é uma vida abundante, que só Jesus pode nos dar, só por intermédio de Jesus Cristo, né? Não é uma vida vazia, mas é uma vida com Cristo. Por isso que Paulo fala, em Cristo somos mais que vencedores. Paulo fala, não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida abundante prometida por Jesus preenche as esferas do corpo, da alma e do Espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tópico 3. O que identifica a vida abundante? A alegria do Senhor, gratidão por tudo e a vida no Espírito, vida de oração. O apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, aos crentes em Tessalônica, ele vai falar, regozijai-vos sempre, alegrei-vos sempre. Quando nós vemos também Neemias, no capítulo 8, no versículo 10, dizendo, a alegria do Senhor é a nossa força. O que, por intermédio dessa alegria, o que é a vida abundante? A vida abundante é uma vida vivida em Cristo. Então, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É essa vida que Deus deseja para que vivamos. É uma vida marcada pela sua presença. É uma vida cheia de vida. Nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo também na carta aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, ele vai falar do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele ainda diz, contra esses não há lei. Então nós estamos vendo aqui, até em Provérbios, está dizendo assim, o sábio diz que a alegria é o bom remédio. Alegria. Hoje nós vemos que tem muitos cristãos que são mal-humorados, né? Sisudos, que sempre estão de cara feia. Gente, a nossa alegria, ela vem do Senhor. No Senhor, a nossa alegria, ela vem da fonte verdadeira, que é Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós, ainda que tenhamos momentos tristes nessa vida, mas a nossa alegria, ela está no Senhor. A nossa alegria não vem de um bem material, a nossa alegria não vem de uma viagem, a nossa alegria, ela vem do Senhor. Então, o que identifica a vida abundante, que nós estamos vivendo essa vida abundante que Cristo nos prometeu, é a nossa alegria
do Senhor. É estarmos alegres em Cristo. Estar alegre em Cristo quer dizer estar pleno em Cristo. Quer dizer estar satisfeito em Cristo. Quer dizer estar completa em Cristo. E quando isso tudo quer dizer estar o quê? Totalmente dependente do Senhor. Outro ponto é a nossa gratidão por tudo. Se somos alegres em Cristo, somos gratos. A gratidão é uma virtude cristã. Nós estamos vendo que a gente, como cristão, não pode dar o quê? Vazão à murmuração. A murmuração é algo contrário ao Senhor. Nós temos que ter gratidão. Salmos 116 vai dizer, o salmista vai dizer, o que darei ao Senhor pelos benefícios, pelas benesses que Ele tem me feito. E nós devemos viver a cada dia com essa gratidão em nosso coração, com essa preocupação. O que darei ao Senhor? Então, nós temos que ser gratos. Então, a vida abundante em nós nos torna o quê? Grato, nós somos gratos. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, por essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gratidão é uma virtude daquele que tem essa vida abundante. Então, é alegria, é alguém grato, não murmura, fica reclamando, está grata a Deus. A alegria da salvação é saber que o Senhor Jesus nos deu o direito, nos reconciliou com Deus. Então, nós estamos... Isso é uma vida abundante. É uma pessoa que tem o quê? Um coração grato. Nós estamos satisfeitos em Cristo Jesus, né? E por isso que nós damos graças ao Senhor. Estamos gratos a Deus por tudo. Outro ponto que nós vamos tratar aqui também é vida no Espírito, vida na oração. Ora, se a vida abundante é uma vida que vivemos em Cristo, o Senhor nos deixou o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, que é o que nos preenche, vai nos levar a uma vida o quê? De oração. O Espírito Santo, aquele que o homem espiritual, nós buscamos as coisas espirituais. E o que nós estamos buscar na oração. E hoje nós estamos vendo que como muitos têm deixado a oração. Alguns vão contar, isso não é saudosismo, mas alguns vão contar que antigamente, quando se iniciava os cultos na igreja, tinha um período de oração. As portas das igrejas, né, eram ali fechadas, não trancadas, encostadas. Os irmãos entravam para o culto. Antes do culto começar, antes do horário do culto começar, havia oração. A sua igreja ainda é assim? Me conta aí. Então havia aquele silêncio, eram os crentes orando. Hoje, muitas das vezes, a gente vê que antes do culto é aquela falação, contando piada e rindo e fazendo aquelas coisas. A gente precisa voltar à oração. E não digo só ali no templo, mas ter uma vida de oração. Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para os crentes ali em Tessalônica, orai sem cessar. Ou seja, eu tenho que orar até que hora? Hein? É orar sem cessar, mostrando a importância da oração. Nós vamos ver que a igreja primitiva, eles ali buscavam oração, eles oravam. Quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Nós vamos ver que Jesus, o Senhor Jesus, se retirava para orar. E o Senhor Jesus nos ensinou a oração. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus. Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer, perseverar em oração. Nós vamos ver Daniel, ele era um homem de oração. Então, a oração, quem tem a vida abundante, a vida no Espírito, é uma vida de oração, de busca, de entrega. É oração, quando a gente ora, coloca tudo diante do altar do Senhor. Hoje as igrejas, muitas igrejas não têm mais nem um círculo de oração.
vão trocando os cultos de oração. Gente, observe, os cultos de oração são os que menos vão pessoas. Mas aqui nós estamos vendo que a vida abundante, né? Como que se identifica alguém que tem uma vida abundante? É a alegria do Senhor na vida dessa pessoa. É um cristão, uma cristã grata ao Senhor, em tudo dá graças ao Senhor. E terceiro ponto, essa pessoa é de oração. Ou seja, sempre está ali falando com Deus em oração. Então, precisamos reconhecer que a oração ela é importante para a nossa vida. Nós não precisamos ter ocasião para orar. Nós oramos porque faz parte dessa nova vida que Cristo nos deu. Eu gosto de observar a conversão do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de dar uma analisada lá em Atos capítulo 9. Perceba lá que quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, você vai ver que quando ele está inserido nessa casa, ele fica 3 dias e 3 noites sem comer. E ele fica em quê? Em oração. E eu entendo que quando a gente tem uma nova vida com Cristo, a gente não precisa ficar chamando ninguém para orar. A gente não precisa ficar convidando, insistindo para alguém orar, ou até mesmo para participar da oração. Quem tem essa vida abundante, essa nova vida, ela nos convida à oração. A oração faz parte dessa vida abundante. Então, esse negócio de não oro, de não tenho tempo para orar, não funciona para quem tem essa vida abundante. Quem tem a vida abundante, a vida no Espírito Santo, ele sempre vai ter, sempre vai priorizar a oração. Os nossos grandes erros, os nossos grandes problemas vêm de atitudes que a gente não orou antes de tomá-las. Então, o que identifica a vida abundante? São a alegria do Senhor, a gratidão e uma vida cheia do Espírito Santo. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos ler nossa conclusão? O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu essa promessa. Está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão em espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele nos prometeu para os que creem nele como Salvador e Senhor. Aleluia! E a pergunta que nós precisamos fazer, aprendendo essa lição, podemos reconhecer que estamos vivendo essa tão gloriosa promessa que o Senhor nos fez, de uma vida abundante? Abramos os nossos olhos para a verdadeira vida abundante nos padrões bíblicos, para que nós possamos viver dessa forma, gratos, alegres no Senhor e uma vida de oração. Que Deus te abençoe. Obrigada por estar por aqui. Quero reforçar o meu pedido. Deixe o seu like, se inscreva neste canal e também ative o sininho para que você receba a notificação para quando nossos vídeos chegarem. Eu quero aqui orar com vocês. Senhor, te louvamos de todo o nosso coração, do nosso mais profundo da alma, por essa lição tão gloriosa que o Senhor nos concedeu. Ai, Jesus, que alegria é poder te servir. Pai, vida abundante é uma vida cheia do teu Espírito Santo. Vida abundante é reconhecer o teu agir e viver as tuas promessas. Vida abundante é estar na tua presença. Vida abundante é poder, meu Pai, abrir os nossos olhos e entender que o Senhor nos concedeu o direito da vida eterna. Somos gratos. Eu quero finalizar essa aula nesta oração, agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor fez e por tudo que há de fazer por nós. Abençoa toda igreja comprometida com a tua palavra. Senhor, abençoa a escola bíblica dominical, os teus filhos, tuas filhas que vão dar aula, todos que estão ali de forma voluntária, Senhor, trabalhando, prestando um serviço ao Senhor do ensinamento da tua palavra.
A tua palavra diz para nós, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nada é em vão no Senhor. Glorificado seja o teu nome eternamente. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela presença de vocês. Peço que vocês orem por mim, para que eu possa continuar. Eu chego com as aulas bem em cima da hora, mas chego. Mais breve eu quero antecipar. Estou me organizando para poder antecipar as nossas aulas. Mas você que ainda vê a aula, eu te agradeço. Que Deus te abençoe, te guarde e uma excelente lição. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja.